Fala parceiro, Eudris novamente aqui trazendo mais um conteúdo de valor para você sobre o REMAX. Neste vídeo a gente vai falar sobre e-mail marketing, e-mail de modo geral, né? Como você consegue alavancar os seus negócios através de disparos de e-mail, pode ser inclusive em massa ou individual para o seu cliente, beleza? Primeira coisa que você precisa entender é que o disparo de e-mail só está disponível para o plano Pro. Então no plano grátis, felizmente você não vai conseguir utilizar, a não ser que você esteja naquele período de 14 dias gratuitos de uma nova conta, beleza? Então, como é que a gente pode disparar um e-mail? Primeira coisa é que você precisa criar esse e-mail, e aí existem duas formas de você criar um e-mail. Primeira forma, que é a que eu aconselho, é que você crie através do criador de e-mails, né? Criador de modelos de e-mail, de templates de e-mail, que tem nativo dentro da plataforma. E a segunda forma é lá dentro do construtor de fluxos. Você pode criar, caso você queira disparar apenas um e-mail muito simples, sem muito design, sem muita estética, você pode fazer isso diretamente do construtor de fluxos, beleza? Então, como é que eu posso criar um template? Você primeiro vai ter que vir aqui em ativos da conta, em seguida na opção modelos de e-mail, e aí você pode criar um novo e-mail, só precisa dar um nome e um assunto. Lembrando que esse assunto ele não é o mesmo assunto que é disparado lá no e-mail, isso você determina dentro do construtor de fluxos. É apenas para você entender do que se trata aquele template de e-mail. É meio que um comentário, uma descrição, por exemplo. Eu vou abrir aqui um e-mail que a gente já tem criado, que é o formulário de contato. Então, se você for lá no REMAX, na página do REMAX e se cadastrar, colocar lá no contato, preencher o formulário de contato, você vai receber esse e-mail. Se quiser fazer o teste, fique à vontade. Entrando aqui dentro do construtor, você vai ver que ele tem três informações, três partes muito importantes, né? Uma que é a visualização do seu e-mail, então aqui é onde você constrói todas as informações visuais, desde sua logo, nome do seu cliente, o texto que você quer enviar, toda a estética, botões, direcionamento desses botões, enfim, rodapé, né, o footer aqui embaixo, o que você quiser. Então você pode utilizar essa parte para ir construindo bloco a bloco tudo o que você deseja enviar para o seu usuário, para o seu cliente. Todo esse espaço ele é determinado através de um body, né? Um corpo do e-mail, e no corpo deste e-mail você vai ter algumas informações que vão abranger todo o e-mail, como por exemplo a cor do texto, a cor do background desse e-mail, o tamanho dele, a disposição dele em pixels, o alinhamento, se ele vai estar à direita, se ele vai estar no meio, qual é a fonte que vai ser utilizada, se essa fonte vai estar negrito, tá? Entre outras informações, como por exemplo um pré-cabeçalho, como a cor dos links, se ele vai estar sublinhado ou não. Beleza? Além disso, depois de você determinar tudo isso aqui, o que vai ficar ao redor do seu e-mail, ou em algumas situações, como por exemplo o texto, a cor do seu e-mail, enfim, você pode separá-los em blocos. Então você vai ver que se eu passar o mouse aqui em cima, você vai ver que ele vai ter blocos e vão ter conteúdos. Se você passar o mouse aqui por fora, você vai ver o bloco de modo geral, né? Esse bloco ele pode ter mais de um conteúdo, inclusive mais de uma coluna. Mas eu digo o que é uma coluna nesse contexto? Imagina que você precisa adicionar um carrossel, né? Por exemplo, imagens do seu produto ou vários produtos diferentes. Vou citar um exemplo aqui, eu vou arrastar um bloco que ele possui 4 colunas. E nessa coluna você pode adicionar conteúdo. Então tem os blocos. Esses blocos eles trazem uma linha e essa linha ela pode trazer mais de uma coluna. Nesse caso eu incluí um bloco que ele tem 4 colunas. E dentro de cada coluna você pode adicionar conteúdos. E os conteúdos vão desde colunas de fato, botões, divisores, títulos, texto, imagem, menu ou um script HTML, certo? Aqui, por exemplo, eu posso só pegar ele, arrastar e adicionar aqui dentro. Eu já tenho um bloco, onde ele tem uma coluna
eu posso selecionar um arquivo aqui qualquer, né? Depende do que você vai querer utilizar aí. Eu vou adicionar alguma imagem aqui só para a gente fazer um teste. E aí cada um desses conteúdos, eles têm suas próprias customizações. Por exemplo, uma imagem, eu posso adicionar aqui a URL de uma imagem ou fazer o upload do meu computador. Eu posso dizer se ele vai ser automaticamente redimensionado para o tamanho ou se eu preciso diminuir ele, se ele vai ser alinhado para a esquerda, para a direita, centralizado, se eu preciso colocar aquele alt text, né, a descrição da imagem, que é bom para o SEO, mas nesse caso aqui não faria muito sentido. Se ao clicar nessa imagem eu quero que abra um site, direcione esse lead, a pessoa que está recebendo esse e-mail, para algum site externo, alguma fonte externa, ou enviar um e-mail, ou fazer uma ligação. Tá? Eu posso definir os espaçamentos superior, inferior, esquerda e direita, que a gente chama de padding. E eu posso adicionar também outros tipos de conteúdo no mesmo bloco. Por exemplo, vou colocar uma imagem, um texto, um botão. Imagina que isso aqui é um card de um produto, então. Tá? E aqui eu posso colocar a descrição do produto, uma imagem do produto e um texto, vá para o carrinho para comprar esse produto. Você pode utilizar, por exemplo, em upsell. Você tem um e-commerce. E aí você pode ir construindo bloco a bloco, coluna a coluna, conteúdo por conteúdo o seu e-mail, até que ele fique num formato como esse que a gente já criou aqui. E dentro desse e-mail você pode chamar variáveis. Se você passar o mouse aqui em cima, por exemplo, você pode definir até 10 variáveis em um modelo de e-mail. E aí é basicamente você nomear sua variável como você quiser, não importa, não precisa ser um campo do sistema, e colocar ele entre 4 chaves. E aí quando você for disparar esse e-mail, que você selecionar o template, você vai ver os campos para você popular essas informações, utilizar os campos que você precisar, certo? Além disso, os botões, como eu falei, né? Todo o conteúdo ele tem suas próprias personalizações. Então, os botões, você pode direcionar ele para um site específico, para fazer alguma ação. Você pode adicionar as suas redes sociais. Você pode alterar, inclusive, o modo de visualização para e-mail, do e-mail para desktop ou para o mobile. Você pode visualizar isso, inclusive, no tema escuro. Tá? Então, é bem intuitivo o construtor de e-mails. Depois que você fez tudo isso, basta você salvar. E aí, detalhe muito importante, se você não sabe criar um e-mail ou não quer criar um e-mail do zero, existem alguns modelos aqui ao lado que você pode utilizar, como, por exemplo, um modelo de academia, modelo de concerto de música, esqueci minha senha, invoice, enfim, oferta de produtos, descontos, subscrição e avaliação, enfim, por aí vai. Você pode utilizar esses modelos, personalizar com as informações da sua marca, as cores da sua marca, sua identidade visual, adicionar suas variáveis, a que você quer utilizar para mencionar o nome de um cliente, por exemplo, usar uma informação como um código de rastreio, ou um ID de um produto, ou informações de uma compra, por exemplo. Tá? E aí você personaliza da forma como você preferir. Feito isso, basta salvar. E aí quando você tiver esse e-mail salvo, é só você ir lá para o construtor de bots. E dentro do construtor de bots, você vai utilizar este e-mail através da etapa enviar e-mail, e nela você pode selecionar o template que você acabou de criar. Eu vou abrir aqui um fluxo que eu já tinha criado antes, só para dar uma explicação bem rápida para você, tá? Primeira coisa que você tem que entender antes de enviar um e-mail é que o lead, o contato do lead, ele precisa possuir e-mail. Por exemplo, aqui eu tenho este contato, e este contato, que é o meu, ele possui e-mail. Então, ele deve ter e-mail para que o bot consiga enviar. Isso é óbvio, né? Segundo ponto, ele precisa ter o opt-in de e-mail definido. Para que quando você for disparar, o bot ele vai fazer uma checagem para saber se aquele usuário autorizou você a enviar um e-mail. E você pode dizer isso através dessa etapa
definir opt-in. Basta você vir aqui, criar uma etapa antes de ação, ações básicas, vai ter aqui o definir opt-in de e-mail. Feito isso, basta você criar uma nova etapa do tipo enviar e-mail. E aqui dentro, tem um detalhe muito importante, é que você já deve ter conectado o seu e-mail, né? Vou voltar lá novamente para a tela do dashboard para falar como você consegue conectar isso. Vem aqui em integrações, vai ter uma parte aqui só falando sobre e-mail, marketing por e-mail. E aí você tem 4 formas de se conectar, né? Que é através do SMTP, você pega essas informações do seu provedor de e-mail, do seu servidor de e-mail. Esse aqui é um pouco mais técnico, mas é simples de você fazer. Você pode fazer através do Gmail, conectar uma conta Google, SendGrid, através das informações que você coleta lá dentro, como a sua chave API, por exemplo. MailChimp, você conecta a sua conta. Depois disso, tem a sua conta conectada, você pode voltar lá para o construtor, lá para a etapa de teste, aqui, né? A etapa de enviar um e-mail. E aí você vai selecionar o perfil de e-mail que você quer utilizar para disparar esse e-mail. E, por exemplo, eu estou utilizando do marketing. Você precisa definir qual é a variável que vai trazer a informação do e-mail daquele cliente. A não ser que você queira definir que ele vai disparar sempre para um único e-mail, como o teu próprio e-mail, por exemplo, né? Se você quiser um relatório. Então, enviar um e-mail, diz aqui a variável do e-mail do cliente. E aí você define o modelo. Você vem aqui em alterar modelo e você vai poder escolher aquele modelo lá que eu criei, que você criou. E aí vão ter as variáveis que você criou lá. Você vai ter que dizer que informação você quer adicionar dentro daquela variável, certo? Aqui, por exemplo, a variável lá eu chamei de first name e eu quero utilizar a variável first name. Isso é simples. Feito isso, é só salvar. Você já vai estar utilizando este e-mail para fazer o disparo para o cliente. E o assunto é aquela informação, agora sim, que vem no card do e-mail, trazendo um breve resumo sobre o que vai ser conversado naquele e-mail, sobre o que vai ser falado. É obrigatório esse campo. Você também vai ter um outro campo para você adicionar anexos, caso você precise enviar algum anexo para esse cliente. Um campo onde você determina qual vai ser a mensagem que vai ficar lá no rodapé, bem pequenininha, para o usuário poder se desescrever da sua lista de e-mails. Se ele não quiser mais receber, que aqui vai ser definido o opt-out, né, para que ele não receba mais. E você também consegue definir alguns eventos, 2 eventos na verdade, para quando esse e-mail for aberto. Se ele for aberto, você quer disparar um e-mail para quando ele for aberto apenas a primeira vez, ou se você quer toda vez que ele for aberto, faça alguma ação. Por exemplo, aqui eu defini que eu quero que na primeira vez que esse e-mail for aberto, eu adicione uma tag a esse usuário dizendo abrir um e-mail. E aí eu consigo ir segmentando esse cara, eu consigo ir alimentando a atribuição desse cara para depois eu fazer qualquer tipo de ação. Então, por exemplo, eu quero que todo mundo que abriu o e-mail X receba uma mensagem, receba um novo e-mail, né? Continue recebendo esses e-mails daí para frente. Tá bom? Então, no caso do disparo do e-mail, é só você criar o template e criar o fluxo. E aí você tem várias formas de disparar esse e-mail. Certo? A primeira forma é através dos fluxos, né? Então você criou o fluxo, o lead entrou, ele passou por uma série de validações, enfim, e dentro desse fluxo tem uma etapa de disparar o e-mail. Então toda vez que alguém entrar no seu chatbot e passar por essa etapa, ele vai receber o e-mail junto. A segunda forma é dentro das próprias conversas. Então, se eu vier aqui no Eudris, por exemplo, meu próprio contato, que ele já tem um e-mail definido e ele também já me deu o opt-in, eu vou ter essa opção aqui embaixo, uma nova opção chamada e-mail, certo? Para que essa opção apareça, é necessário que você tenha definido um e-mail lá nas configurações, nos atendimentos, nessa parte que fala perfil de e-mail do bate-papo ao vivo. Você tem que definir um perfil que vai disparar esses e-mails
quando alguém utilizar o próprio chat para fazer esse envio, tá? Então, voltando lá para os atendimentos, para a conversa do Eudris, lá no e-mail, eu posso escolher aqui um modelo de e-mail, ou eu posso simplesmente criar o meu próprio e-mail aqui, né? Adicionando um título, tornando negrito, definindo um assunto, mudando a cor do texto e por aí vai, dentro da própria plataforma. Se eu pegar aqui um template de e-mail, por exemplo, esse de... Vou mandar esse teste aqui. E enviar, vai ficar dentro da plataforma essa informação, que é para deixar claro que foi enviado um e-mail para esse cliente, um registro disso. Clientes que não tenham o e-mail ou que não tenham dado o opt-in, como por exemplo esse outro contato aqui, você não vai ter essa opção. Você pode navegar por várias opções aqui que você não vai encontrar essa opção. Apenas para os clientes que possuem e-mail cadastrado e que tenham dado o opt-in. Beleza? A terceira forma é através das transmissões. E você pode criar uma nova transmissão baseada no envio de um fluxo de trabalho para usuários de bot que optaram por e-mail. Ou seja, necessariamente eles precisam ter dado o opt-in e precisam ter um e-mail. Exatamente os dois pontos que eu falei agora sobre o chat. Tá? Só escolher aqui o fluxo, que aí você pode criar um fluxo específico para isso, ou você pode escolher um fluxo que você já tenha criado. Pode adicionar mais algumas condições, como por exemplo, eu quero somente o pessoal que abriu o e-mail. E aqui não vai ter nenhum, né? Posso definir um horário para agendar para algum determinado tempo e depois é só salvar. Ok? Beleza. Como, Eudris, mas só descobri isso agora, só descobri que dava para disparar e-mail agora. Eu tenho uma base gigantesca de clientes que eu já capturei o e-mail e eles estão aqui como contatos. Como é que eu faço para dar o opt-in para todos eles? Então, basicamente, você vai selecionar todos os seus leads, e aqui selecionar todos os leads, nas ações em massa e vai definir o opt-in. Pronto, somente isso. Agora lá, quando você for criar as transmissões, você vai ver que agora já mudou o valor, porque eu peguei agora todos os leads que tem e-mail e tem opt-in. Bom, pronto, pessoal. Mas é isso. Caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre os disparos de e-mail, estratégias com e-mail marketing e tudo mais, a gente vai lançar outros vídeos com quick tips, com quick wins, para vocês poderem aprender ainda mais como o Remax pode melhorar o relacionamento da sua empresa com o seu cliente. Beleza? Por hoje é só e até a próxima.